No processo histórico de formação dos reinos ibéricos, as ordens religiosas militares dos Templários, Hospitalários e de Santiago tiveram um papel fundamental na cruzada contra as forças mouriscas que durante séculos haviam dominado o vasto Garbal andaluz. No caso português, a ação das milícias dos monges cavaleiros de Santiago foi sobretudo relevante na primeira metade do século XIII. Do ponto de vista histórico e militar, a conquista do amplo espaço que se estendia além do Tejo teve 3 momentos determinantes: as tomadas de Évora, em 1165, de Alcácer do Sal, em 1217, e a de Mértola, em 1238, cuja posse abriu caminho à penetração decisiva das forças cristãs no Algarve islâmico, que ficaria definitivamente sob o domínio português em 1249, com a queda de Faro. A conquista de Mértola foi claramente a iniciativa mais notável que os cavaleiros da Ordem de Santiago, sob o comando de Dom Paio Pérez Correia, levaram a cabo em terra portuguesa. O reconhecimento do rei Dom Sancho II ficou traduzido logo depois, quando lhes doou, em janeiro de 1239, o castelo e um vasto território limítrofe, com a condição de nele fundarem o convento e a sede da Ordem para, a partir de Mértola, continuarem a combater os sarracenos. Mértola não foi apenas comenda-mor do ramo português da Ordem de Santiago na última fase da reconquista cristã, como a doação de Dom Sancho II impunha. No seu castelo, fundou-se a primeira sede nacional dos Espartários, em 1292, que então se libertaram da tutela castelhana. Foi comendador de Mértola o seu primeiro mestre, Dom João Fernandes, como outros que mais tarde lhe sucederam no cargo. É nesta condição histórica, e tendo em conta as prerrogativas dos cargos de comendador e de alcaide-mor do castelo, muitas vezes detidos pela mesma pessoa, que se encontra a natureza e a extensão da influência dos cavaleiros da Ordem de Santiago na vila e território concelhio de Mértola. Enquanto responsáveis pela segurança e defesa militar, coube-lhes o papel determinante de controlar o espaço urbano, que passou a ter no castelo e na Igreja Matriz os seus pontos de referência, distribuindo-se o casario em anfiteatro pela encosta até a Água de Ana. As grandes obras de conservação e de reforço do castelo, como a imponente alcaidaria do tempo de Dom João II e das muralhas que defendiam a vila, foram executadas sob a alçada de Santiago e o patrocínio da coroa. A intervenção mais significativa foi a construção das novas portas do burgo, sobretudo a designada Porta da Ribeira, que dava acesso ao cais portuário e sob a qual se ergueu uma capela dedicada ao apóstolo Santiago, aberta ao culto público e que marcou o poder simbólico da ordem na vila. Este domínio imagético estendeu-se a todo o território, impondo-se que as igrejas que progressivamente definiram o mapa paroquial de Mértola, muitas construídas ou criadas por impulso da ordem, tivessem a espada de Santiago sobre as respectivas portas, devendo os párocos assegurar junto dos fiéis a devoção e as festas dedicadas ao santo patrono. O controlo das práticas religiosas e a catequização integram o imenso legado intangível da Ordem de Santiago em Mértola, ao qual se soma o vasto património artístico de raiz sacra que ainda se conserva. Neste âmbito, a obra maior é, sem dúvida, a Igreja Matriz, reconstruída nos anos 30 do século XVI e que aproveitou boa parte da antiga mesquita almohada. Erguida às expensas do então comendador-mor João de Mascarenhas, cujas armas figuram no edifício, a Igreja Matriz de Mértola é um monumento de características únicas no panorama da arquitetura religiosa portuguesa, pelo cruzamento de linguagens construtivas e de ideários religiosos distintos que soube preservar. Esta obra mecenática só foi possível com a transformação que entretanto ocorrera na natureza da Comenda-Mor de Mértola, que a partir de finais do século XV
passou a estar na posse do ramo familiar dos Mascarenhas, em honra dos serviços prestados à coroa por Fernão Martins, com quem se iniciou a linhagem. Reunindo rendas e bens de diferente tipo, a posse da comenda e a alcaidaria de Mértola assentava no máximo aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, fosse por exploração direta, fosse pelo apertado controlo e taxação de atividades diversas, da agricultura à pastorícia, da pesca ao comércio fluvial. A comenda de Mértola teve no Guadiana o seu grande suporte económico, realidade da qual persiste como memória histórica o conjunto monumental das Azanhas Bravas, onde séculos a fio se moeu boa parte do trigo e centeio produzido por agricultores e sesmeiros. Este controlo económico, social e fiscal foi facilitado pela circunstância de ter pertencido ao comendador-mor de Mértola, até ao século XVIII, a prerrogativa de escolher os principais elementos que compunham a governança municipal, dos vereadores aos funcionários, que no dia-a-dia davam expressão ao exercício do poder autárquico. Esta realidade ficou perpetuada na representação heráldica que o município adotou e que já se encontrava perfeitamente definida no século XVII. Um cavaleiro de Santiago de espada em riste e 2 martelos. Marca inscrita na torre de homenagem, cuja construção simbolizou a criação do ramo português da Ordem de Santiago em 1292.